Olá, acadêmicos, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live oferecida pelo Grupo de Pesquisa em Estudos Literários da Unicesumar. Vocês estão me ouvindo bem? Professor Rafael, tá bom o Sim, som? estou te ouvindo, boa noite. Boa noite, boa noite. Queridos alunos, antes de iniciarmos a nossa live, eu quero passar para vocês alguns recadinhos fundamentais, tá? Essa é a terceira live que a gente oferece esse ano, né, pelo Grupo de Pesquisa em Estudos Literários. A primeira foi sobre materialismo lacaniano e as aplicações na literatura, que eu fiz juntamente com a professora Marisa. A segunda live, semana passada, intitulada Quatro Vezes Machado, né, em que a professora Nayara e a professora Cláudia discutiram aí 4 contos do Machado de Assis. E a live de hoje é sobre literatura de cordel. O título da live é Aspectos da Literatura de Cordel. Então, eu trouxe para dialogar conosco um grande especialista no assunto, que é o professor Rafael. Mas antes de apresentar o professor Rafael, eu quero dizer para vocês, né, embora vocês já saibam, a professora Nayara já tenha feito aí alguns comentários na live passada, nós, agora do curso de Letras, temos um grupo de pesquisa, né, o Estudos Literários, que está cadastrado no CNPq. Vejam que alegria, que honra para a gente, não é? E o intuito desse grupo, nosso intuito, na verdade, alguns de vocês têm aí entrado em contato, mandado mensagem, mandado e-mail, né, interessado no grupo, que é uma grande alegria para a gente, ter esse feedback, né, entrar em contato com esse interesse de vocês, né. O intuito desse grupo é cada vez mais trazer discussão de boa qualidade para vocês, não é? Reflexão acerca do texto literário, estudos sobre teoria e crítica literária, ampliar o repertório de vocês, não é? Criar aí, ou permitir que vocês tenham ferramentas cada vez mais afiadas para entrar numa sala de aula de literatura e trabalhar com o texto literário, né? Então, algumas atividades serão realizadas no decorrer desse ano, tá? As lives são algumas dessas atividades. Outras serão oferecidas, né? E nós estamos aí estudando, planejando, né? Como é que elas serão oferecidas. E vocês, evidentemente, serão informados com bastante antecedência, né, para que vocês consigam participar, consigam se organizar, né? A professora Nayara disse que estamos também criando um canal, né, uma cara com estilo todo próprio para os estudos literários, então vocês aguardem que logo mais vem bastante novidade para vocês, tá? E espero que vocês gostem, porque a gente está fazendo com muito carinho, com muita atenção para todos vocês. Tá? Posto isso, e vou reforçar mais uma vez, tá? Todas as informações serão repassadas para vocês, então fiquem atentos ao ambiente de estudos, porque tudo vai passar por lá, tá? E agora eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, meu colega e amigo, Rafael Zeferino de Souza. Tá? Professor Rafael, tem graduação em Letras, Português e Inglês, pela Unespar, mestrado em Estudos Literários e atualmente faz doutorado em Estudos Literários. Professor Rafael atua aí em literatura de autoria feminina, literatura de cordel, de autoria feminina, e crítica feminista, dentre outros temas, né? E tem experiência com educação especial, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Professor Rafael, boa noite, muito obrigado. Em meu nome, em nome do grupo de estudos, em nome da coordenação do curso, te agradeço. É uma honra, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Então, a palavra é sua, fique à vontade. Boa noite, professor Diego, professora coordenadora do curso. Agradeço o convite, né, para estar falando um pouquinho da literatura de cordel, que é um dos meus campos de estudo atualmente,
né? Eu venho desde a graduação estudando literatura de autoria feminina, e agora, então, no doutorado, estudo, então, a literatura de cordel de autoria feminina. E hoje, então, vou falar um pouco dos aspectos, né, como é o cordel, o que precisa ter num cordel para ser constituído como um cordel, mas deixando bem claro que eu não sou cordelista, não escrevo cordel, apenas sou um estudioso dessa obra. Vamos dar início aqui, eu vou apresentar a minha fala, meus slides para vocês. O que eu irei fazer? Eu vou passar, então, um pouco pelos processos históricos, né, até chegar na literatura de cordel aqui no Brasil. Então, como foi o surgimento do cordel, né? Onde surgiu, em que lugar, como era esse cordel? Então, primeiro, nós temos que saber esse termo de cordel. O que é esse termo? Então, se denomina esse termo de cordel por causa que os folhetos eram expostos, né, vendidos, pendurados em cordas, em cordéis. Por isso, temos esse termo de cordel. Então, a chamada literatura de cordel, né, é uma fórmula que permitiu, né, textos de diversos tipos de gênero. Então, aqui eu trago duas fotos, né, que é a História da Donzela Teodora, que é um cordel publicado em Portugal. Então, o cordel primeiro surgiu lá em Portugal, no século XVIII, XIX, né? O que fazia? Primeiro se publicava, como se fosse uma espécie de resumo de uma obra já conhecida. O cordel, no começo, é uma forma, assim, de levar essa literatura, que não era acessível para todo mundo, numa forma mais simples, né? Era impressa, então, num papel mais simples, era um resumo de uma obra mais elaborada. Então, começou, né, principalmente com as peças teatrais. Então, nós temos aqui uma peça teatral, né, que é a História da Donzela Teodora. E por isso, então, que começou o cordel. Então, fazia tipo assim, um resumo mesmo dessas obras mais famosas. E depois de um tempo, foi surgindo outras temáticas desses tipos de cordel, desse resumo dessas obras, que foram temáticas como casamento, aniversários, mortes, provérbios, descrição de cidades, narrativas históricas ou religiosas. Então, a primeira notícia que nós temos da literatura de cordel foi em Portugal, né, com o nome do escritor Gil Vicente, né, que publicou algumas obras dele de teatro. Então, ele foi um dramaturgo muito famoso, né, e pode ser considerado, por exemplo, o maior poeta, né, antes de Luís de Camões. E uma das grandes peças que se tem destaque, peça teatral que se transformou em cordel, é a História da Teodora. Temos também do Imperador Carlos Magno, da Princesa Magnólia, de Roberto do Diabo, e muito dessas obras também nós temos cordéis publicados aqui no Brasil por escritores brasileiros. Então, esse leque de assunto foi aumentando com o passar do tempo. Então, depois de um tempo, né, foi feito um catálogo para o exame dos livros para sair do reino com o destino do Brasil. Então, em 1768, a Real Mesa, né, cessória, tinha que autorizar quais livros que mandaria para o Brasil. Então, tinha um catálogo, quais são os cordéis que poderiam mandar para o Brasil. E nesse catálogo, né, tinha um conjunto de textos, né, de folhetos vendidos com baixo custo, né, para ser mandado para o Brasil. Então, trouxe esses cordéis lá de Portugal para o Brasil. E como eram esses cordéis que vieram para o Brasil? Ele tinha como principal assunto retratar sempre o bem e o mal. Então, era uma trama toda estruturada, que tinha um confronto entre o vilão e o herói. Como o herói tinha que ser nesse cordel? Ele tinha que ter coragem, justiça, honra, lealdade, fidelidade e piedade. E como vilão, ele era retratado nesses cordéis
como mentiroso, desleal, vingativo, invejoso, infiel e dissimulado. Então, o cordel, né, por ser uma publicação feito em uma folha mais simples, com um resumo dessas grandes obras, ele era mais acessível à população do que um livro comum. Então, como que surgiu, vem esse cordel? Esse cordel, ele, no Brasil, então, começa lá na tradição oral. Agora, vamos retratar aqui do cordel no Brasil. Antigamente, até chegar ter um escritor de cordel, né, que escreve a narrativa lá no cordel impresso, no folheto impresso, primeiro tem essas tradições orais, né, que é como se fosse fazer um cordel narrado oralmente. Então, ele se espalhou pelo Brasil, principalmente em diversas regiões, e começa, por exemplo, lá com os índios, com os negros, com os portugueses, que contavam essas histórias, né? E essas histórias foi criando formas específicas em cada região do Brasil. E esses cantadores faziam tipo duelos. Era um duelo de um homem com outro homem. Depois também tem estudos já que mostra, por exemplo, que tem cantadoras, né, mulheres, depois de um certo tempo. Então eles faziam, tipo assim, em festas, em casas, em fazendas, esses duelos. Então eles permaneciam em lugares, né, iam esperando um oponente, assim que o oponente chegava, eles começavam esse duelo. Então, o cantador do cordel, ele tinha que ter um certo conhecimento, por exemplo, da religião, dos aspectos geográficos, porque ele fazia uma estrofe, daí entrava o outro oponente, tinha que fazer como se fosse uma resposta. E o embate acabava quando, por exemplo, um oponente não conseguia mais ter uma resposta para uma certa pergunta. E também sempre nesses duelos, eles faziam ameaças, era uma certa disputa mesmo que eles faziam, né, para saber quem tem mais conhecimento científico, cultural mesmo, durante esse cordel. E uma das narrativas das tradições orais era muito comum se retratar sobre o boi, né? As narrativas que falam sobre o sertão, sobre sítios, fazendas, a vida do homem que mora no campo era muito comum naquela época, né? No cordel, na época dos cantadores. Então, ali era retratado, por exemplo, vida de bois valentes, né, insubmissos, e depois, chega num certo momento, o boi, ele se torna o narrador do cordel, né? Ele se torna o assunto principal, né? Então, ele começa a falar, o narrador, o boi que é narrador, ele começa a falar a sua trajetória, né? E as suas perseguições, afirmando e determinando se manter livre. Então, ele não é simplesmente um narrador em primeira pessoa, né? Ele é um narrador onisciente, que conhece o que se passa nas fazendas, com seus donos, ele tem a sua opinião, ele tem seus respeitos, né, respeito sobre a sua captura, né, e pensamentos também. Então, as narrativas sobre boi foi muito comum. Então, nós entramos agora na literatura de folhetos. Então, depois de um certo momento que chegou a literatura no Brasil, teve, então, esse aspecto dos cantadores, fazer esse duelo, né, fazer essa tradição oral, começa, então, a literatura de folhetos, ou seja, escrever o folheto de cordel. Então, não se sabe muito bem o certo, né, mas Leandro Gomes de Barros, né, que nasceu em Pombal, 19 de novembro de 1865, e faleceu em Recife, 4 de março de 1918, ele é considerado o primeiro escritor brasileiro da literatura de cordel, tendo escrito aproximadamente 240 obras. E depois, então, dessa oralidade,
né, ele começa a escrever, então, e com isso vai surgindo novos outros escritores. Mas Leandro, ele é o pai do cordel. Agora, eu vou falar um pouquinho como é a estrutura, o que precisa ter para ser um cordel. Então, precisa ter um verso, né? Verso, que é cada linha que compõe o poema. Precisa ter uma estrofe, né? Um conjunto de versos, que no cordel pode ser uma quadra, né? Que são por 4, sextilha, setilha e décima. Então, essa aqui é a estrutura padrão do cordel. Tem que ter rima, né, que é a repetição do mesmo som no final dos versos, ou correspondência de sons no final das palavras diferentes. E no cordel se usa a rima soante ou consoante. Tem que ter métrica, que é o metro, a medida dos versos, que de acordo com a sua quantidade de sílabas poéticas. O metro mais utilizado no cordel é a redondilha maior, que consta de 7 sílabas poéticas. E oração, né? É a coerência, a espontaneidade, a clareza do assunto tratado, da fidelidade do tema. Então, o principal para ser cordel é a rima, é a métrica, é a oração. Então, cordel tem que ter esses 3 conjuntos, essa tríade, né? É a tríade fundamental para ser um cordel. Por exemplo, uma pessoa cantando, não é cordel, é um folheto. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um folheto. A xilografura que temos aqui na frente não precisa necessariamente para ser um cordel. O que precisa para ser um cordel tem que ter a rima, a métrica e a oração. Isso é o que compõe um cordel. Então, é que eu trago exemplos para vocês da estrutura mesmo do cordel. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma quadra simples, né, escrito pelo... Aqui é só um pequeno trecho, são trechos que eu trago para vocês, do escritor do Rouxinol Rinaré, O Pequeno Príncipe em Cordel. Então, aqui, ó, tinha um cordel vermelho, o rosto e os lábios rosados, e a luz do sol refletia os seus cabelos dourados. Então, no cordel também é muito comum fazer essa adaptação de histórias já muito conhecidas, igual no Surgimento mesmo. E se faz até hoje. E aqui nesse cordel Pequeno Príncipe, nós podemos ver bem claro essa quadra, né, que temos ali, ó, as rimas, ó, rosados, dourados, que é uma quadra simples. Então, a estrutura desse cordel, né, são 4 versos, né, compostos de 2 rimas, ó, aqui que fica bem certo aqui, ó, o A com A, e as outras linhas, o primeiro verso e o terceiro verso, não precisa ter rima, né, só a segunda e a quarta. Agora eu tenho uma quadra fechada ou também trova. Aqui nós temos o cordel Aprendi com a Natureza, Trovas e Outras Quadras, também do escritor Rouxinol Rinaré. Natural beleza artística, como em outra flor não há, parece mandala mística, a flor de maracujá. Então, aqui na quadra fechada, há necessidade de ter todos os versos rimados, né? No primeiro aqui, ó, artística com mística, né? Nós temos o A, ou tipo 1, e no segundo e quarto verso, né, A e maracujá. Aqui eu trago um cordel de cestilha, que é do Leandro Gomes de Barro, o primeiro cordelista no Brasil, né, intitulado Príncipe e a Fada. Aqui eu já trago para vocês verem a divisão da sílaba poética. Geralmente todos os cordéis são divididos em 7 sílabas poéticas, né? Então aqui, ó, os raios do sol morriam, e através da cordilheira se ouvia ao longe o murmúrio das águas na cachoeira. Já em busca do crepúsculo, passava a leve argoeira. Então, aqui nós temos apenas um tipo de rima, né, que é sempre no segundo, no quarto, no sexto verso, divididas em 7 sílabas poéticas e em 6 versos. Aqui agora nós temos uma setilha ou uma sétima, que é outro estilo de cordel, né? Esse aqui é escrito pela Anne Caroline, intitulado O Bordado.
Em casa eu sempre ficava bem pertinho de manhinha, toda a vida ela sentava lá na varanda tardinha, pegava o seu bastidor, colocava o seu amor bordado com a sua linha. Então aqui nesse cordel nós temos já 2 tipos de rima, né? O tipo 1 e o tipo 2, que é o A e o B, né? E nos versos 1 e 3º não tem necessidade de rimar. Mas, às vezes, aí nós encontramos alguns cordéis que têm esse tipo de rima também nesses versos, mas não há necessidade. E a 10ª, o cordel 10º, que tem 10 versos. Esse é o da linha Catunda, né? E é intitulado Se Tem Mulher no Cordel, Você Tem que Respeitar. O homem é mestre no verso e a mulher nunca se acanha, rodando a saia com manha, ingressa nesse universo, encara tema diverso na cultura popular. Ocupando seu lugar, ela faz bem seu papel, se tem mulher no cordel, você tem que respeitar. Aqui eu copiei da forma mesmo como está no cordel, nos últimos versos está todas em letras maiúsculas, os 2 últimos versos. E aqui nós temos temos todos os versos com rimas, então essa aqui é a estrutura da 10ª, né? Então nós temos aqui, ó, o A, que pode ser o tipo 1, no primeiro verso, no 4º e no 5º. O tipo 2, ou B, no 2º e 3º verso. O tipo 3, que é o C, no 6º, no 7º e no 10º. E o tipo D, aqui, o D, no 8º e no 9º. Então, esse aqui é uma 10ª. Geralmente, o cordel 10ª é feito mais em conjunto ou quando se tem uma narrativa mesmo. É quando você quer narrar uma história, se faz em 10ª, para você ter mais linhas, vamos dizer, mais versos, para você contar essa narrativa. Então, existe esse tipo de cordel, é bem variado mesmo, que é para a gente perceber que existem vários tipos, mas o mais comum, o que nós mais encontramos mesmo, é a 7ª, né, a cetília, que é o cordel mais comum que nós encontramos. A xilografura. O que é a xilografura? A xilografura, ela é uma técnica que surgiu vamos dizer assim, a arte de entalhar na madeira, né? Ela é uma técnica muito antiga, que é utilizada pelos chineses, e ela era utilizada para entalhar doces, desenhos, bebidas, e ela chegou, né, no Brasil, né, com os portugueses. E a xilografura no cordel, ela é feita, então, em uma madeira, um pedaço de madeira, tem aqui a segunda foto para vocês verem. A gente faz esse... talha, né, a madeira aqui da escrita ao contrário, porque a gente prensa o papel em cima e ele sai o desenho. Então, essa aqui é uma forma, faz esse desenho na madeira, e todo o cordel eu vou lá e prenso o papel e sai, então, a xilografura. A isografura, ela é feita no isopor. Também é uma técnica muito utilizada, principalmente nas escolas, quando a gente quer ensinar, por exemplo, o cordel, e nós podemos fazer essa técnica junto com os alunos. Então, você pega lá um lápis ou uma caneta, naquelas bandejinhas de isopor, você faz o desenho, depois passa a tinta e consegue também fazer uma réplica da xilografura. Mas a xilografura, como eu falei, ela não precisa especificamente ter no cordel. Mas por que tem a xilografura no cordel? Porque é uma forma do leitor já se familiarizar, saber e entender o que está sendo retratado no cordel. Então, eu trago aqui a primeira escritora de cordel no Brasil, que é a Maria das Neves Batista Pimentel. Ela nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em 2 de agosto de 1913, e faleceu dia 15 de outubro de 1994. Mas, quando ela publicou o seu primeiro folheto, que foi na editora do seu pai, lá em João Pessoa, ela não pôde usar o seu nome,
porque vivia numa época muito machista, né, preconceituosa, patriarcal, e ela teve que usar, então, um pseudônimo, que era o nome do seu marido, Altino Alagoano, que é esse cordel aqui, ó, o Violino do Diabo ou o Valor da Honestidade. Então, esse aqui é o primeiro cordel que ela publicou, né, utilizando o nome do marido. E hoje já, então, no caso, se tiver publicação, sempre já acha com o nome dela. Então, ela foi a primeira cordelista no Brasil. E eu vou trazer aqui para vocês, agora, alguns cordelistas contemporâneos, né? Quem são eles? Então, nós temos aqui, ó, o Rouxinol do Rinaré, Evaristo Geraldo, Clevson Viana, Edinaldo Vieira, Gonçalo Ferreira, Ilso Cirani, né? É claro que eu gostaria de trazer bem mais cordelistas, né? Mas aqui são apenas alguns. E aqui, alguma das cordelistas. Essas aqui são as cordelistas que eu mais estudo, né? Também tem várias outras cordelistas. E para dar destaque mesmo, hoje em dia, antigamente não era muito comum, né? Como nós vimos, a própria primeira cordelista ter que publicar no nome do seu marido, né? Então não era muito comum, então, cordelistas naquela época no surgimento do cordel. Hoje nós já temos mulheres cordelistas que estão aí divulgando o seu trabalho na internet, nas redes sociais, escrevem diversas temáticas sobre o cordel, dando informações, retratando diversos assuntos, como, por exemplo, a Júlia Oliveira, né, que é uma professora, mora em Fortaleza, ela faz cordéis infantis, diversos cordéis também, tem editora, o pai dela é o Rouxinol do Rinaré, também cordelista. A Paola Torres é professora, é médica, e ela tem o principal objetivo de fazer cordéis na área da saúde, né, para divulgar, ensinar, conscientizar mesmo as pessoas, principais aspectos de cuidado, na saúde mesmo. A Isabel Nascimento também é uma cordelista, inúmeros cordéis estão presentes, faz um belíssimo papel na internet. Temos a Jarridia Reis, podemos dizer que talvez que é uma das cordelistas mais famosas que nós temos hoje no Brasil, principalmente com os seus cordéis das heroínas negras. Temos também tanto em folheto como em livro, que é mais conhecido como forma de livro. E a Érica Montenegro também é uma cordelista, ela tem um canal no YouTube, se me engano Cordel de Quinta, e ela escreve cordel para crianças. Geralmente os cordéis para crianças são, tanto pode ser narrativas novas, né, ou como eu pego uma história, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, e eu faço uma releitura, né, uma adaptação para o cordel. A Daniela Bento, também é uma das grandes escritoras cordelistas, né, que vem aí para divulgar sobre essa escrita da mulher. Então, essas cordelistas, por exemplo, têm um grande papel hoje em dia, que é dar visibilidade para os seus cordéis, trazer uma nova forma também de narrar o cordel, porque até então, antigamente, no começo, devido a aspectos da nossa sociedade, também com cordel em diversas temáticas, a mulher era tratada, por exemplo, como submissa, era aquela mulher, por exemplo, que era tratada, que engana o diabo, vamos dizer assim, e hoje não, né? Hoje coloca a mulher como protagonista, uma mulher pode fazer as suas escolhas, são cordéis também que hoje vem trazendo ensinamentos, questionamentos, são diversos assuntos. A temática do cordel é uma coisa também que não precisa ter uma temática específica. Era muito comum tratar o estilo de vida mesmo da época, atual. Então, antigamente, os cordéis que nós tínhamos sempre falavam do sertão, lá do Nordeste, da seca, do boi. Na época, por exemplo, do cordel, que eram narrativas de boi, a criação de gado era a atividade econômica da época. Então, isso estão presentes sempre nos cordéis.
Então, a Jahide, na entrevista que ela deu, ela falou assim que ela lia os cordéis, ela nunca viu, por exemplo, nenhuma heroína negra, uma mulher negra sendo retratada no cordel. Então, ela tem esse papel, então, hoje, né, de fazer esse tipo de cordel. Então, as temáticas no cordel é ampla, abrangente, não tem uma temática específica, a gente pode escrever um cordel de qualquer temática que o cordelista pode fazer. Então, eu trago aqui uma grande cordelista, vamos dizer assim, da atualidade. Eu gosto muito dos cordéis dela, tenho vários cordéis dela, que é a Anne Caroline, e ela vem fazendo um grande trabalho na internet, e principalmente no seu canal, que eu deixei aqui também já o @, que é Cordel Personalizado. Esses cordelistas, como também antigamente, né, quando surgiu essa literatura de folhetos de cordel, os cordelistas, eles mesmos faziam os seus cordéis, editavam, faziam a escrita ali, eles compravam aquela prensa usada para fazer o seu próprio cordel e vendiam esses cordéis lá nas suas casas, nas praças, em barraquinhas, né? Aí que foi começando esse processo de venda. Até que chegou, né, o primeiro, vamos dizer, um primeiro editor, que é o João Martins Ataíde. Ele foi considerado o primeiro editor do cordel. O que ele fazia? Ele comprava os cordéis, né, dos autores, dos cordelistas, e quando ele comprava esse cordel, automaticamente, esse cordelista, o escritor do cordel, perdia o seu nome. Ele, quando era publicado pelo Ataíde, era o nome dele que estava lá no cordel. Então, por exemplo, muitos cordéis do Leandro Gomes de Barros foi perdido por causa disso. Então, teve que fazer um grande estudo para saber qual que eram realmente escritos por ele. E esse primeiro editor, ele fez uma norma certinha, específica, como tinha que ser a publicação do cordel, o que tinha que ter na primeira capa, quantas estrofes tinha que ter. Então, nós temos cordéis, por exemplo, com 100 estrofes. Um dos cordéis do Leandro Gomes de Barros, deixa eu ver se eu tá bem aqui perto para vocês verem. Tem muitos aqui, que tem mais de 100 estrofes. Então, você pode ter cordéis de 16 estrofes, de 100, depende muito mesmo do que o cordelista ele quer contar. Então, a Anne Caroline dos Santos Negreiro, é natural de Campina Grande, iniciou a poesia aos 7 anos, e tem cordéis ilustrados publicados pelo Ministério da Cultura, produções anexadas a coletâneas da poesias e cordéis da área de educação e saúde. Então, o foco dela é publicar, né, cordéis que traz um ensinamento, uma educação na área da saúde. Ela é enfermeira e ela desenvolve, então, esse projeto que chama Cordel Personalizado, e que, por meio dele, ela já escreveu mais de 100 biografias rimadas nos versos da literatura em cordel. Então, esses aqui são alguns exemplos dos cordéis dela, que é variados, de várias temáticas, tem questões memorialísticas, questões sobre saúde, religião, também temos biografias, ela faz cordéis biográficos, de um determinado escritor, uma pessoa assim importante. Adaptação de histórias infantis, como por exemplo a Rapunzel. Então, o cordelista, ele quer levar essa narrativa, essas temáticas mais atuais, são os focos dos cordelistas mais atuais atualmente, né? Ele dar esse ensinamento, mostrar como principalmente na área da saúde, e ela ficou muito famosa quando ela publicou no passado o cordel, né, sobre o coronavírus, que é esse aqui, ó, Coronavírus em Cordel, né, que ela publicou ano passado. E ela também tem outros cordéis na área da saúde, como, por exemplo, H1N1, a gripe A em cordel, a gonorreia danada, virose da Aedes em cordel, conhecendo a tuberculose através do cordel. Então, ela traz essa narrativa,
né, mesmo para divulgar, para mostrar, conscientizar as pessoas, né, sobre ter cuidados com esses tipos de doenças. E isso também não é só comum com ela, né? Existem várias outras escritoras, né, que trazem outros tipos de narrativa. Por exemplo, a Dalinha Catunda, ela já traz uma narrativa mais feminista, né, alertando, por exemplo, as mulheres em questões assim de machismo, que ela tem o seu poder de escolha, que ela pode fazer o que ela bem quiser, né? Então, essas mulheres vêm hoje revolucionando, mostrando o seu papel, que uma mulher também pode ser cordelista. Porque antes até, na época ainda do patriarcado, a mulher ela não podia escrever nem obras, muito menos cordel, né? Então, o homem retratava, através do olhar dele, como era a mulher. Hoje, a mulher retrata como é a mulher a partir do ponto de vista dela. Então, os cordéis da Anne, nós temos cordéis com 10 versos, com 7 versos, 6 versos e 4 versos. E as temáticas principais do seu cordel é a saúde, as doenças, religião, a cultura nordestina, instituições do posto de saúde, biográficas, planeta Terra, ela fala muito também sobre o planeta Terra, da preservação do planeta Terra. Memória, muito comum no cordel, você fazer esse aspecto memorialístico. A Dalinha Catunda trabalha muito isso, quando ela escreve o cordel lembrando da mãe. Eu trouxe um trecho aqui para dar o exemplo para vocês, do cordel, o bordado da Anne, que ela lembra também da mãe fazendo o bordado. Falando sobre o próprio cordel, sobre os animais, a maternidade, ela ganhou neném recentemente até, e teve uma live das amigas dela cordelistas, fizeram todo um cordel da maternidade em homenagem a ela. Então ela retrata muito essa questão da maternidade, do amor assim, da maternidade. Ela também há adaptações da literatura infantil, muito sobre a infância. Geralmente então, a memória e a infância sempre está ligado um com o outro, e também da amizade. Então, essas são uma das temáticas retratadas e que eu estudei dos cordéis da Anne Caroline. Então, eu vou fazer a leitura para vocês de um cordel que ela escreveu, que chama-se São João da Minha Infância. E ele mostra mesmo como é o São João. Ela mora em Campina Grande. Campina Grande é uma cidade do estado da Paraíba. E lá é onde acontece a maior festa de São João no Brasil, né? Então, essas festas, esses costumes do local, é uma grande temática que os cordelistas também trabalham em seus cordéis. Eu vou fazer a leitura. O São João do meu passado tem uma grande importância, pois marcou com nostalgia as memórias da infância, das festas de antigamente, e guardo tudo em minha mente, cada som, cor e fragrância. Tinha milho em abundância para quem quisesse comprar, milho para fazer canjica e milho para cozinhar, milho para comer assado, milho para tudo que é lado para comer e se acabar. Na hora de preparar o milho para a pamonhada, a família se juntava naquela farra animada e vovó ia ralando, todo mundo se ajudando, netos, primos e filharada. Não dá para esquecer de nada, canjica e queijo na mesa, o bolo de pé de moleque era minha sobremesa, bolo de milho paçoca, munguzá e tapioca, nada disso era surpresa. Lá fora, fogueira acesa, com fagulha irradiada, aquecendo os corações, iluminando a calçada, e os chuveirinhos na mão, brilhando na escuridão, alegrando a gurizada. A rua toda enfeitada, bandeira por todo lado, o povo enchendo seus buchos, já ficando empanzinado. Tinha a fogueira estalando e os tios todo levando mais milho para ser assado. Eu brincava, era um bocado, junto aos meus primos corria, a rua era só risada, gargalhada e alegria, jogando tranque de sala, feito barulho de bala, de longe o pipoco ouvia.
Quase amanhecendo o dia, a fogueira se acabando, ainda tinha energia para continuar brincando. Um pulava, era comadre, o outro primo era compadre, a fogueira ia pulando. Também me lembro de quando mainha nos arrumava para dançar lá na quadrilha que a professora ensaiava. Eita, como era bom, o forró tocava no som e a escola toda dançava. Menino, como eu gostava! Quadrilha era bom demais, eu ia com minha irmã, com meu tio, com meus pais. Com meu vestido xadrez, sem nenhuma timidez, dançava e queria mais. Foram tantos arraiás, em nenhum ano eu perdia, já fui rainha do milho, adorava fantasia. Como noivinha aprontei, bem matuta me casei, avaliei a alegria. Bom mesmo é quando era dia que eu podia comprar bombinhas lá na barraca para os meus primos brincar. Tinha até hora marcada para juntar a gurizada e a turma toda saltar. Tinha que ser num lugar que fosse bem espaçoso e bem que os pais da gente dissessem que é perigoso. Todo mundo ia acender para ter o gosto de ver o pipoco estrondoso. Meu primo cuidadoso, se o fósforo riscava e tinha as vezes que a bomba não acendia, gorava. Quando ele chegava perto, o grito já era certo, no pé do ouvido da estourava. Ah, como a gente brincava, São João era bom demais, mas depois que a gente cresce parece ficar para trás. E esses momentos passados ficam saudosos guardados, tempo que não volta mais. Essas memórias reais me trazem sempre emoção, porque lembro do passado, sei que não volta mais não. Mesmo assim não desagano, pois eu sei que todo ano terá um novo São João. Então esse aqui é um cordel da Anne Coraline. Aqui eu trouxe para vocês como é a estrutura desse cordel mesmo, como ele é publicado, né, editado. A Anne mesmo, ela faz os seus próprios cordéis, ela edita mesmo os seus próprios cordéis. E eu resolvi pegar esse daqui, que é um que trata bem dessa questão da memória afetiva dela, e também para um tema atual e que já estamos em época assim, de festa junina, agora de julina, né, para a gente trabalhar ele. Então, aqui é um cordel de 8 páginas e dividido em 16 estrofes, né? Escritas em septilhas ou setilhas, e é composto todos por 7 versos. Cada verso tem 7 sílabas poéticas. Então, eu trago aqui para vocês verem como é a rima nesse cordel. Ó, São João do meu passado tem uma grande importância, pois marcou com nostalgia as memórias da infância, das festas antigamente, guardo tudo em minha mente, cada cor e fragrância. Então, aqui temos o tipo 1, ou A, né, a importância, infância, fragrância, e o tipo 2, ou B, que é antigamente mente. O primeiro verso, o terceiro verso não tem necessariamente a obrigação de ter rima. Então, o que nós podemos ver com esse cordel? Né, que é um cordel que retrata, né, a festa da infância, sobre a festa de São João. E o São João, a princípio, essa festa da festa junina, ela simboliza a partilha mesmo, né, o encontro das pessoas, o calor humano, o calor humano ali da família, da fogueira, né, de dançar agarrado, que é muito comum lá na cultura nordestina, das comidas tradicionais, que ela cita ali do bolo do pé de moleque, do bolo de milho, né? Essa sensação de estar junto, todo mundo estar junto ali, né? Essa memória afetiva mesmo que ela tem das festas de São João, quando ela retrata também que a mãe dela arruma ela para dançar a quadrilha que a professora ensaiava, né? Então esse cordel tem como objetivo assim, valorizar essas origens, essa cultura local, esse tipo de festa, a família. E a gente percebe, por exemplo, que a festa junina vai sofrendo alterações com o passar do tempo, né? E ela traz nesse cordel deixa registrado em versos, né, escrito, né, essa memória escrita, como é mesmo essa tradição, né, de São João. Ela fala até uma entrevista que eu vi dela falando. Ela falou que lembra da avó, por exemplo, sentada no chão, lá ralando milho para fazer a pamonha, para fazer o bolo de milho,
né? Então, o escritor, além de trazer essa narrativa, essa história no cordel, tem muito mesmo da sua memória afetiva, né? Passar para o leitor essa memória, mostrar como é mesmo, transpor o que ele quer transmitir, esse sentimento. O que eu queria mostrar para vocês era isso. Espero que ficou bem claro. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida ou pergunta para a gente estar respondendo. Aqui temos algumas perguntas para eu responder. A estrutura do cordel, tem uma aqui, ó. A estrutura do cordel é uma fundamentação acadêmica. Os escritores de literatura de cordel seguem fielmente a essa estruturação, sendo muitos desses escritores de origem humilde. Geralmente, tem que segue essa estrutura. Tem cordelistas, por exemplo, que têm certa dificuldade para fazer, né? Quando eles vão, por exemplo, essa tradição oral, vai contar o cordel, outro cordelista consegue identificar de longe, por exemplo, quando tem um erro ali na divisão silábica, um erro na rima, então tem que seguir essa estrutura para ele ser considerado um cordel. E os cordelistas geralmente estudam, né, a estrutura do cordel para conseguir fazer um cordel. Então, é por isso que eu falei no começo que, geralmente, quando se vai dar uma oficina como se escreve cordel, geralmente é bom mesmo um cordelista, né, que ele sabe, ele conhece todas essas técnicas, né, de fazer um cordel. E o cordelista, muitas vezes, ele faz o cordel, ele já consegue memorizar esse cordel de tantas estrofes que tem, para ele fazer também essa narrativa oral, também fazer essa cantada. Eu não conhecia quase nada sobre o cordel, como esse gênero é pouco explorado na escola pelo Brasil, né? Um patrimônio cultural desse. O cordel, ele é considerado, a partir de setembro de 2018, como patrimônio brasileiro cultural. Ele ainda é pouco discutido, realmente é sim, mas hoje em dia nós já encontramos, por exemplo, cordéis em livros didáticos. Até eu sou professor da educação básica, e quando eu estava trabalhando com a disciplina de História, no livro didático, tinha um cordel da Jarrid, retratando sobre a escritora negra, se não me engano, Maria Carolina de Jesus. Então, o que temos que fazer, então, conscientizar? Incentivar os professores a trabalhar essa literatura, esse gênero com os alunos também. Então, pode levar vários tipos de cordéis, por exemplo, pode trabalhar a técnica da isografura, né, eles fazerem a xilografura por meio lá da iso, que é com isopor, né, conscientizar mesmo essas pessoas. Aqui eu tenho livros de cordéis comprados em feiras populares, em principal em Pernambuco, rico em sabedoria popular, por essas regras não segue algumas estruturações. E a gente vai, quando vamos para o Nordeste, a gente sempre encontra essas feiras, esses cordéis, e é o momento para a gente comprar. Mas hoje em dia, os cordelistas, eles mesmos vendem os próprios cordéis. Vocês podem entrar em contato sempre com eles por meio do Instagram, que eles passam um WhatsApp, você compra, vem tudo certinho. É assim que eu faço. Geralmente, é difícil a gente encontrar uma editora que vende cordel, né? Então, muitos cordelistas, né, eles vivem da venda dos cordéis. Então, é uma forma de a gente valorizar essa cultura, valorizar essa escrita, entrando em contato diretamente com esse cordelista e comprar o cordel com esse cordelista. Deixa eu ver se tem mais aqui.
O cantor Alceu Valença faz cordéis? Eu nunca pesquisei a específico se ele faz ou não, então aqui acho que eu não saberia te responder. O meu foco mesmo de estudo é os cordéis escritos por mulheres. Então, eu sempre estudo mais os cordéis escritos por mulheres. Mas não saberia te responder mesmo se ele faz ou não. Igual eu falei para vocês, o cordel, né, tem muitos, por exemplo, muitos cordelistas antigamente escreviam cordel, né, para deixar registrado, mas não teve a intenção, assim, principalmente na época dos cantadores, né, os sepentistas, de publicar o cordel. Então, muitos fazem apenas para tradição oral, apenas para contar, para fazer essa cantoria mesmo. Aqui vi que alguém comentou sobre a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. No site a gente pode encontrar também muitos cordéis digitalizados, né? Hoje em dia nós temos biblioteca própria só de cordel também. Isso, é isso mesmo. Existe algum museu, biblioteca só de cordel? Existe sim. A escritora Paola Torres, né, que é médica, ela é professora numa universidade. Ela, junto com outros professores, ela criou uma cordelteca, né? Cordelteca. E também tem outros escritores também que fazem esses tipos de cordelteca. E a cordelteca tem o nome da primeira cordelista, né? Que é a Maria, né, Pimentel, ela é o nome dela. Então, se vocês procurarem na internet, vocês acham certinho da cordelteca. E existem muitos lugares. Se eu tenho um cordel preferido, favorito, eu tenho vários. Eu gosto muito dos cordéis da Anne. Deixa eu pegar aqui alguns para vocês verem. Esses aqui são só da Anne, ela é a escritora que eu trabalhei com vocês. E quando eu comprei os cordéis dela, ela fez até um cordelzinho para mandar para mim. Ela até falou assim, ó: eu vou mandar meu cordel com versejar no destino para as mãos de Rafael, sobrenome Zeferino. Eu fiquei encantado quando recebi. Mas são tantos cordéis que é difícil a gente ter sempre um preferido, né? Ainda mais a gente que estuda o próprio cordel. Uma das escritoras também que eu gosto muito é a Dalinha Catunda. Ela me mandou os seus cordéis sem nenhum custo para eu estudar. Esses aqui são todos da Dalinha. Ela já traz assim, um cordel assim, mais religioso, temáticas mais religiosas, mais feministas. Um desses bem famosos dela, essa aqui, ó, Saias no Cordel, né, Mulheres de Saia. Esse trecho que eu trouxe da 10ª para vocês, que é essa aqui, ó, as mulheres, da 10ª, foi feito um cordel, que ó, só tem mulher no cordel, você tem que respeitar, que é retratado a 10ª. São várias cordelistas, e cada cordelista fez uma estrofe. Então, temos aqui a Maria Catunda, a Rosário Pinto, a Nilda Figueiredo, a Batista Job, a Creuza Meira. Então, cada cordelista faz uma estrofe. Esse cordel aqui, ó, Herdeiras de Maria, é para retratar bem, ela retrata, né, da Maria, né, a primeira escritora cordelista, e que todas essas escritoras cordelistas que nós temos atualmente são herdeiras de Maria, né? Que elas estão aqui para representar essa Maria. Falar um pouco mais da métrica. A métrica ela é bem claro mesmo, são 7 sílabas poéticas que nós temos no cordel. Dificilmente nós temos outras sílabas, outros tipos de sílaba, outra quantidade, é sempre 7. Então, esse aí é o padrão, né, é o nível tradicional mesmo. Então, não tem outro tipo. Quando a gente vê assim, quando tem outro tipo de métrica, é porque o cordelista falhou ali, né, não soube muito bem fazer. Então, a gente vê isso muito em cordelistas inexperientes, né, quando ele falha alguma rima ali, né, mas geralmente é difícil a gente encontrar.
Deixa eu ver aqui se tem mais. Aí eu tenho aqui, no próprio slide, eu mostrei como é que faz essa sílaba, essa escansão aqui de um verso. Deixa eu ver se dá para voltar nos slides. Ver se está aparecendo aí. Aqui, né, eu trouxe um exemplo mesmo, né, porque geralmente assim, todos os cordéis são em 7 sílabas poéticas. Lembrando que as sílabas poéticas no cordel, ela tem que ser, elas são rimas, são métricas aqui, ó, certinha, né, são as cimas são rimas soantes, né, então tem que ser certinho os sons, né, repetição de sons ali, ó. Então aqui nós temos, ó, os raios do sol. Tem que lembrar que a divisão métrica, ela não é a divisão, geralmente, assim, da sílaba, né? É a sílaba poética, então tem que ter certinho. Olha aqui nesse terceiro verso, por exemplo. Olha, eu junto muitas vogais junto com outra. Por exemplo, sempre quando eu tenho uma palavra que termina com um A e eu começo a outra com A, então sempre vou juntar esse mesmo som. É difícil separar essa sílaba poética. Então, a divisão da sílaba poética, ela nunca é divisão por sílaba, é sempre a sílaba poética. Temos um livro, que não está muito fácil de eu pegar, da Norma, agora não lembro sobre o nome dela, é Norma, que ela é Sons, Versos e Rimas, se não me engano o nome do livro. Ela explica certinho como é que faz, quais são os tipos de rima, quais são os tipos de versos, e ela explica certinho como que faz essa divisão poética. Então, aqui, ó, nesse terceiro verso, fica bem claro, ó, se eu via ao longe do murmúrio, ó, se eu via, se eu fico bem perto, se eu via ao longe do murmúrio. Então, eu nunca eu faço essa divisão de sílaba, né? A sílaba, assim, como a palavra, vou dividir a palavra em sílaba, é acordo com o som poético. Isso aqui é uma coisa, assim, que a gente... É uma coisa, por exemplo, que a gente tem que praticar bastante para a gente conseguir fazer essa divisão poética mesmo. É só praticando. Ver se tem mais algum. Alô, alô, tá me ouvindo? Estou. Professor Rafael, estou dando uma olhadinha aqui no chat, não há mais nenhuma dúvida, não há mais nenhum questionamento. Estou lendo aqui inúmeros, vários elogios. Alguém comentou aqui, ó, Norma Goldstream, isso mesmo. Fui eu que coloquei. Prezados, prezadas, alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma questão? Fiquem à vontade. Professor Rafael, enquanto você estava falando, eu fui procurar os meus também. Você tem? Tenho. Com títulos muito sugestivos. E eu também tenho uma pergunta, se você puder responder. Por que a recorrência de temas cômicos, irônicos, não é, na literatura de cordel? Isso é muito comum mesmo, né? Trabalhar essas temáticas diferentes, é mais pelo mesmo do estilo de vida da época, né? E por retratar mesmo essa questão, mitologias gregas, essa questão de sertão, essas questões bem religiosas também muito comum. Hoje em dia a gente encontra ainda esses cordéis por escritores contemporâneos, mas atualmente eles vêm mudando muito essa temática, né? Não querendo mais retratar muito essas questões. Certo. Bom, eu acho que nós não temos mais nenhuma dúvida. Eu acho que podemos encerrar, então. Bom, quero mais uma vez agradecer ao professor Rafael por aceitar o nosso convite e por nos presentear com essa live tão maravilhosa. Eu só aprendi hoje, anotei aqui vários pontos,
quer estudar com mais atenção, não é? O cordel, e espero que vocês também façam isso, vão atrás aí. Há muita coisa no domínio público, não é, professor? Tem muito. Então, vale a pena fazer uma pesquisa, tá? Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Professor Rafael, muito obrigado. Agradeço a professora Lilian, que ficou aqui nos bastidores, nos auxiliando também. E até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Um abraço.